Garota grávida. No ensino médio é expulsa de casa pelos pais, mas 20 anos depois, os pais visitam o neto e se surpreendem. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para ver mais histórias fantásticas. Bianca tinha apenas 16 anos quando conheceu Marcelo, o astro do time de futebol do colégio. Na primeira vez em que o viu, ela estava sentada na arquibancada, abraçada aos cadernos, esperando o sinal para a próxima aula. Era uma tarde quente de primavera, e o sol iluminava o campo de futebol enquanto os jogadores corriam de um lado para o outro em treinos exaustivos. Marcelo despontou no meio do gramado com um sorriso fácil, a confiança transbordando em cada movimento. Por algum motivo, ele olhou na direção de Bianca, acenou rapidamente e voltou a se concentrar na bola. Ela se surpreendeu, sentindo o rosto ficar vermelho. "Ele acenou para mim?", sussurrou, quase sem acreditar. Mesmo tímida, arriscou um pequeno aceno de volta. Marcelo tinha um carisma que iluminava qualquer lugar onde chegasse, e aquilo deixou Bianca meio sem rumo. No dia seguinte, num intervalo entre as aulas, ela o viu de novo no corredor. Ele se aproximou, apoiando o ombro na parede e ajeitando a mochila. "Você estava lá ontem, certo? Na arquibancada." Bianca piscou, tentando controlar o nervosismo. "Sim, eu gosto de assistir aos treinos, é meio relaxante." Marcelo deu uma risada, exibindo aquela confiança que parecia inabalável. "Relaxante? Para mim é pura adrenalina, mas que bom que você curte. Sou Marcelo. E você?" "Bianca." O modo como ele pronunciou o nome dela com naturalidade deixou Bianca ainda mais sem graça. A partir dali, passaram a se encontrar quase todos os dias. Ela, que costumava ficar mais escondida nos cantos, sempre com um livro, ou sonhando acordada sobre o futuro, de repente se viu notada por alguém que não fazia parte de seu pequeno círculo. Já no segundo ano do ensino médio, começaram a namorar. Era comum vê-los sentados num banco de pedra no pátio do colégio ou caminhando pelo corredor lado a lado, Marcelo com o braço ao redor dos ombros de Bianca, ela sorrindo de canto, ainda um pouco tímida, mas muito feliz. Após as aulas, gastavam horas debatendo todos os planos que faziam questão de criar juntos. "Você imagina como vai ser quando a gente morar numa cidade maior?", perguntava Bianca, os olhos brilhando de expectativa. "Sinceramente, penso em arranjar um apartamento bem apertado, só pra gente, mas perto de tudo, sabe?" Marcelo respondia com aquele sorriso que dava a impressão de que nada poderia dar errado. "E se a gente abrisse um negócio? Pode ser uma lanchonete ou um pequeno café." Ele concordava. "Ia ser incrível, Bianca, mas antes preciso ver como vai ser depois que terminar o colégio. Talvez eu procure uma bolsa de estudos, algo assim." Essas conversas, geralmente acompanhadas de milkshakes ou sorvetes na praça, enchiam o coração de Bianca de esperança. Ela acreditava com toda a força que nada seria capaz de abalá-los. Marcelo parecia o par perfeito, inteligente, comunicativo e principalmente alguém que a enxergava de um jeito especial. Porém, quando terminaram o ensino médio, as coisas começaram a mudar. No dia da formatura, trocaram sorrisos e abraços, fizeram promessas de que ficariam juntos para sempre. Mas, conforme as semanas seguiram, Marcelo começou a dar sinais de que sua atenção estava em outro lugar. Respostas demoradas no celular, intervalos cada vez maiores entre uma mensagem e outra. E foi assim que, aos poucos, Bianca percebeu um vazio crescendo. "Marcelo, tá tudo bem? Você não me responde há horas", ela perguntava por áudio no celular, tentando manter a voz estável. "Desculpa, Bianca. Tô correndo atrás de um monte de coisa, sabe? Preciso estudar para as provas de admissão." A justificativa se repetia. Os encontros no parque quase desapareceram. Quando conseguiam se ver, Marcelo falava sobre o próprio futuro, as metas ambiciosas, a ideia de entrar numa faculdade de prestígio. Parecia que aquele sonho conjunto, que envolvia os dois e um futuro compartilhado, estava sumindo do radar dele. Numa tarde de outono, o chão coberto de folhas avermelhadas e laranja, eles caminhavam lado a lado, mas com uma distância desconfortável entre si. Bianca notou que ele mantinha as mãos nos bolsos e quase não a olhava nos olhos. De repente, ele parou ao lado de uma árvore grande
e suspirou, olhando para o chão. A gente precisa conversar. O coração de Bianca disparou e a frase soou como um frio na espinha. Sobre o quê? Ela perguntou, a voz quase falhando. Marcelo mexeu o pé num monte de folhas. Bianca, eu tô cheio de planos. Você sabe, quero passar numa excelente faculdade, ter uma carreira sólida. E nosso namoro... Bem, não acho que faz mais sentido agora. Ela sentiu as palavras lhe cortarem a alma. Como assim não faz sentido? Você... A gente sempre planejou tudo junto. E agora você está dizendo que... Ele ergueu o olhar, mas não era o Marcelo de antes. Parecia distante, quase frio. Desculpa, mas eu não quero deixar nada me segurando. Preciso de foco total. Eu te seguro? A voz dela tremeu. Não é isso, mas eu preciso seguir em frente, sem esse compromisso. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão sob os pés de Bianca. Ela tentou argumentar, balbuciando sobre as promessas, as conversas até tarde, o futuro que imaginavam. Mas Marcelo foi firme. Desculpa mesmo, não posso voltar atrás. Antes de sair, ele ainda fez menção de encostar no braço dela, mas acabou recuando. Deu as costas e se afastou, deixando-a paralisada em meio ao tapete de folhas secas. Bianca viu a figura dele ficar cada vez mais distante. O casaco azul destacando-se contra a paisagem outonal. Nos dias seguintes, o vazio que ela sentia foi tão grande que mal tinha forças para se levantar da cama. As amigas perguntavam o que acontecera, mas ela não tinha vontade de falar. Passava o dia lembrando de cada momento ao lado de Marcelo, cada carinho, e sentia uma dor surda no peito. Como ele pôde simplesmente ir embora? Murmurava para si mesma, revirando o celular em busca de alguma mensagem dele, que nunca chegava. No entanto, a reviravolta maior ainda estava por vir. Algumas semanas depois, Bianca percebeu que a menstruação estava atrasada há mais tempo do que era normal. Sentia enjoos frequentes, não suportava mais o cheiro de café. Num final de tarde, comprou um teste de gravidez na farmácia da esquina e o usou no banheiro de casa, trancada, com o coração acelerado. 2 riscos cor-de-rosa surgiram no pequeno visor. Ela sentiu as pernas tremerem. Não, não pode ser, sussurrou, a voz ecoando no pequeno espaço. Por mais que tentasse reprimir o choque, sabia que era verdade. Precisava contar aos pais. Foi na terça-feira, dia de almôndegas e purê de batatas, que decidiu revelar. À mesa, Marta, a mãe, estava toda animada comentando sobre as novidades do bairro, enquanto Roberto, o pai, lia o jornal, impaciente com as notícias. Bianca respirou fundo e soltou. Eu preciso falar algo com vocês. Os dois pararam encarando-a. Marta pousou a colher de purê. Roberto dobrou o jornal, franzindo a testa. Aconteceu alguma coisa? Ele questionou, já notando a aflição da filha. Bianca juntou as mãos sobre o colo, tentando conter o tremor. Estou grávida. O silêncio foi como um soco no estômago de todos ali. Marta deixou escapar um grito abafado e a colher caiu no chão com um barulho seco. Roberto ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Grávida? Como isso é possível? Exclamou Marta, apesar de a pergunta soar absurda. Bianca sentiu as lágrimas se acumularem, mas tentou manter a postura. Aconteceu e o pai não está mais presente. Ele... Terminamos. Foi o estopim para a explosão de Roberto. Então você jogou fora toda a educação que te demos? Acha que vai sustentar um bebê como Bianca? Marta começou a falar sobre a vergonha que os vizinhos iriam comentar, a igreja, as amigas. Bianca tentou explicar. Eu não planejei isso, mas eu vou assumir essa criança. Não vou fugir. Roberto bateu a mão na mesa, o barulho ecoou. Sair daqui, se quer bancar a adulta, que faça isso bem longe da minha casa. Bianca não conseguia acreditar no que ouvia. Em meio a lágrimas, subiu correndo para o quarto, pegou um velho saco de viagem debaixo da cama e foi atirando roupas, pertences pessoais, um caderno cheio de anotações de sonhos e ideias que cultivava. Em poucos minutos, já estava na sala, a mala pesando em seu ombro, enquanto Marta chorava encostada na parede. Você não pode expulsá-la assim, tentou argumentar, mas a voz não passou de um sussurro.
Roberto girou nos calcanhares. Eu já disse, se ela acha que pode criar um filho sozinha, não será às minhas custas. Bianca caminhou até a porta, hesitante, o coração aos pulos. Olhou para a mãe, depois para o pai, e saiu. Na rua gelada, em pleno janeiro, sentiu o vento cortando suas bochechas molhadas de tanto chorar. O que faria agora? Sem lugar para dormir, sem apoio, carregava na barriga uma vida que exigiria tudo dela. Ela não queria mais contato com Marcelo, então ele estava fora de cogitação. Se ela atrapalhava sua vida, então um filho com certeza ele não assumiria. Foi então que se lembrou de Clara, a avó paterna que morava em Santa Emília, uma cidade a 2 horas dali. Clara sempre fora firme, quase durona, mas demonstrava um carinho discreto. Em todas as visitas, repetia para Bianca: se um dia precisar de ajuda, menina, minha porta está sempre aberta. Sem pensar 2 vezes, ligou de um orelhão no fim da rua, as mãos tremendo de frio. Clara atendeu com a voz rouca de quem acordara há pouco, mas ao ouvir a história, nem hesitou. Venha para cá, Bianca. Compre a passagem e venha ainda hoje se puder. E assim ela fez. Numa viagem silenciosa de ônibus, as lágrimas iam secando, mas a angústia não. Chegou à rodoviária de Santa Emília perto da meia-noite, o corpo doendo de tantas horas de tensão. Pegou um táxi até o endereço da avó, um casario de tijolos à vista com telhado envelhecido pelos anos. Antes que pudesse bater, a porta se abriu, revelando Clara em seu roupão surrado, os cabelos brancos presos num coque desalinhado. Entra, minha filha. Tá frio lá fora. Bianca largou a mala perto da porta e desabou num abraço apertado. Ficaram assim por alguns segundos, sem dizer nada. Clara, sem perguntas, ofereceu uma caneca de chá de camomila e fatias de pão com manteiga, conduzindo a neta até a cozinha iluminada por uma lâmpada amarelada. Somente quando Bianca terminou de comer, sussurrando "obrigada", vez ou outra, é que contou tudo o que tinha acontecido. O rompimento com Marcelo, a descoberta da gravidez, a expulsão de casa. A vida com Clara, desde então, tornou-se simples e rotineira. Nas manhãs, Bianca a ajudava nas tarefas domésticas. Lavava a louça, varria o quintal, regava as roseiras que, teimosas, mantinham flores mesmo no inverno rigoroso. De início, a gravidez foi um choque, mas, ao mesmo tempo, dava a Bianca um novo propósito. Você é jovem, mas isso não quer dizer que não vai conseguir criar esse bebê, dizia Clara, num tom firme. Eu tenho medo, vó. Medo de não dar conta, confessava Bianca, esfregando as mãos sobre a barriga, que ainda não aparecia tanto. Medo todo mundo tem, minha filha. Mas se a gente for se guiar só por isso, não sai do lugar. Com algum incentivo, Bianca conseguiu um emprego de garçonete num restaurante modesto chamado Cafeteria Emporium. O lugar tinha toalhas de mesa quadriculadas em vermelho e branco, um jukebox que raramente funcionava direito e clientes habituais que apareciam quase todos os dias. O salário era baixo, mas ela juntava tudo que sobrava numa lata de café velha, onde escreveu com canetão "Futuro do bebê". O tempo passou e Bianca percebeu que, ao mesmo tempo em que a barriga crescia, as dores antigas pela separação de Marcelo davam lugar a uma nova força. Talvez fosse o que significava ser mãe, aprender a resistir quando ninguém mais acredita. No fim de agosto, num calor sufocante, Bianca lavava a louça na pia da cozinha de Clara, tentando se distrair. De repente, sentiu um estalo interno e uma quantidade de líquido escorreu pelas pernas. Vó, acho que a bolsa estourou, gritou assustada. Clara não perdeu tempo. Pegou as chaves do carro e levou a neta ao Hospital Municipal de Santa Emília, um lugar pequeno, com paredes brancas e leitos reduzidos. O parto se arrastou por horas, com Bianca suando, gritando, agarrando a mão de Clara sempre que uma contração mais forte vinha. Vai dar tudo certo, Bianca. Respira, respira, repetia Clara, mas o rosto dela também demonstrava preocupação. A obstetra avisou que estava na hora, e Bianca fez força até sentir que quase desmaiava. Finalmente, um choro agudo invadiu o quarto. Entregaram-lhe Bruno, um menino pequeno, todo melado, mas com uma cabeleira impressionante. Bianca o segurou junto ao peito e não conteve as lágrimas. Era um misto de dor, alívio e um amor que ela nem sabia que podia existir. Ele é tão lindo,
balbuciou com a voz embargada. Clara também chorava, enxugando as lágrimas com um lenço amassado. Seu milagre, Bianca. Esse menino vai trazer força para nossa família. E assim Bruno entrou na vida delas, ocupando cada segundo do dia. Nos primeiros meses, Bianca dormia pouco, levantando várias vezes de madrugada para amamentar ou trocar fraldas. Ainda trabalhava no Cafeteria Emporium sempre que podia, deixando Bruno com Clara quando os horários coincidiam. A rotina era dura, mas o sorriso banguela do bebê compensava cada esforço. Dia após dia, ela limpava mesas no café, anotava pedidos, sorria para os clientes, mesmo quando o cansaço pesava nos ombros. Nas raras pausas, abria a lata de café para colocar as moedas das gorjetas, sonhando com o dia em que poderia dar a Bruno uma vida melhor. Se eu juntar bastante, posso pagar os estudos dele, dizia ela meio rindo, meio emocionada para a avó. Junte cada centavo, respondia Clara, balançando a cabeça de cabelos brancos. Quando a gente faz por amor, cada moedinha vira um tijolo para o futuro. Bianca encontrava naqueles pequenos gestos diários a força necessária. E sempre que se lembrava de Marcelo, sentia um aperto no peito, mas logo olhava para Bruno e percebia que o presente, aquele instante que vivia com o filho no colo, era maior que qualquer mágoa antiga. O tempo foi se ajeitando, e a casa de Clara tornou-se um lar seguro para os dois. Enquanto Bianca lavava as roupinhas de Bruno ou preparava mamadeiras, a avó cozinhava, regava as plantas e tentava, dentro de suas possibilidades, oferecer um pouco de conforto à neta. Às vezes penso em como seria se meus pais pudessem ver o Bruno, confessou Bianca numa dessas conversas. Eles têm o orgulho deles, mas um dia, quem sabe, enxergam o que perderam, respondia Clara sem rodeios. Os meses foram passando e a rotina não ficava mais fácil, mas Bianca parecia cada vez mais decidida a seguir em frente. Dividia-se entre as mamadas de madrugada, as horas no Cafeteria Emporium e o cuidado para manter Bruno aquecido e bem alimentado. Alguns clientes até se afeiçoaram a ela, dando pequenas gorjetas extras. Para esse menininho fofo, diziam, deixando moedinhas na bandeja. Dentro de si, Bianca sentia que, apesar dos problemas, não estava sozinha. Tinha Clara ao lado e agora tinha Bruno em seus braços. Podia não ter apoio dos pais, nem sequer notícias de Marcelo, mas se agarrava àquilo que realmente importava, a coragem de continuar. Os anos se passaram e Bruno cresceu em meio ao amor constante de Bianca e Clara. Mesmo numa casa simples de tijolos à vista, havia sempre risadas, cheiros de bolo saindo do forno e conversas que enchiam cada cantinho de vida. Enquanto isso, Bianca seguia sua rotina no Cafeteria Emporium. Carmen, a dona do estabelecimento, era uma senhora de cabelos curtos e óculos de aro grosso, que administrava o café com pulso firme, mas coração mole. "Bom dia, menina", dizia ela a Bianca praticamente todos os dias, ao vê-la entrar. "Atrasada de novo, hein?" "Desculpa, Carmen, é que o Bruno..." Bianca costumava responder, mas Carmen sempre cortava, balançando a cabeça. Eu sei. Mãe solo não é brincadeira. Vai lá, troca o avental rapidinho e atende a mesa 4, que o seu Moacir já está impaciente." Bianca pegava o avental, respirava fundo e começava o turno. Limpava mesas, anotava pedidos, sorria para os clientes e, de vez em quando, apoiava-se no balcão para tomar fôlego. Mesmo assim, Bianca trazia no coração marcas profundas. Os pais, Roberto e Marta, haviam rompido completamente com ela desde a época em que descobriram a gravidez. E Marcelo, o pai de Bruno, desaparecera sem nunca dar sinais de querer conhecer o filho. Essa sucessão de mágoas a tornara descrente de relacionamentos. Cada tentativa de aproximação que surgia, ela evitava, desconfiada. Mas o destino imprevisível trouxe alguém justamente quando Bianca menos esperava. Numa noite em que o Cafeteria Emporium estava quase fechando, ela tropeçou num degrau solto do piso, perdeu o equilíbrio e derrubou sem querer uma cafeteira inteira sobre um cliente que usava um terno cinza impecável. O homem se chamava Eduardo e estava distraído, analisando papéis importantes dispostos na mesa. "Meu Deus, me desculpa.
exclamou Bianca, sentindo o coração disparar enquanto via o café escorrer pelos documentos e pela roupa dele. Eu pago o conserto. Juro. Levo na lavanderia, dou um jeito. Eduardo ficou de pé num salto, tentando limpar o excesso de líquido com os guardanapos. Em vez de reagir com raiva, ele olhou para Bianca com um semblante sereno, quase curioso. Calma, eu tô bem. Só preciso de outra roupa para não perder uma reunião que tenho em breve. Ah, claro. Eu posso... Bianca gaguejava, sem saber o que fazer. Passados alguns segundos, ela teve a ideia de correr até a casa de Clara, que ficava a poucos quarteirões dali. Buscou o velho paletó de veludo cotelê que pertencera ao avô e voltou ofegante. Toma, foi tudo que consegui encontrar. Não é nada chique, mas acho que serve por enquanto. Eduardo, ainda com alguns respingos de café na barra da camisa, abriu um leve sorriso. É perfeito, obrigado. No dia seguinte, Bianca apareceu na cafeteria, achando que ele jamais voltaria. Porém, para sua surpresa, Eduardo entrou no estabelecimento vestindo um outro terno, sem manchas, é claro, e com um ar muito mais descontraído do que na noite anterior. Foi então que Carmen, cutucando Bianca no balcão, cochichou. Sabe quem é ele, né? Não faço ideia. Bianca respondeu confusa. Dizem que esse homem é do ramo imobiliário e quer comprar este terreno aqui para construir um condomínio. Bianca sentiu o estômago revirar. A cafeteria Emporium era não apenas seu local de trabalho, mas o porto seguro de muitas pessoas na cidade. A notícia de que poderia ser demolido a deixou em pânico. Assim que Eduardo se aproximou do balcão, ela foi direta. Então, você quer comprar o terreno? Acabar com a cafeteria? Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com a franqueza. Estou avaliando propostas, sim. Mas por que esse olhar bravo? Bianca colocou as mãos na cintura. Porque esse lugar é essencial para muita gente. E eu não vou deixar que você passe por cima de todos nós apenas para erguer um monte de prédios. A sinceridade dela pareceu desconcertá-lo. Em vez de retrucar, Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes, depois deu um pequeno sorriso de lado. Gosto de pessoas que falam o que pensam. Vou pensar a respeito. Ele se despediu, deixando Bianca sem saber se aquela conversa surtira algum efeito. Na cozinha, Carmen limpava uma bancada e não se aguentou. Menina, você é corajosa, hein? Enfrentou o homem assim, sem titubear. Não posso deixar que ele faça o que bem quer, Carmen. Bianca respondeu, ainda com a respiração pesada. Eu amo esse lugar. O que ninguém esperava, porém, era que Eduardo realmente mudasse de ideia. Dias depois, chegou a notícia. Ele desistira da compra e não derrubaria a cafeteria. Mas havia uma condição curiosa. Bianca precisava aceitar sair para jantar com ele. O boato correu rápido pelos ouvidos dos funcionários e da própria Carmen, que deu pulos de alegria. Minha salvação, exclamou Carmen, brincando com Bianca ao telefone. Ou melhor, a salvação da cafeteria. Bianca ficou constrangida. Por um lado, sentia que aquilo beirava o absurdo. Por outro, se esse simples jantar salvaria o emprego de todo mundo, por que não aceitar? Foi então que decidiu estabelecer seus termos. Tá bem, eu saio para jantar com você, ela disse quando Eduardo voltou à cafeteria. Mas não quero joguinhos nem falsas promessas, e muito menos quero confusão na minha vida ou na vida do meu filho. Eduardo encarou aqueles olhos determinados e concordou. Só quero te conhecer melhor, sem truques. Ele a convidava para o cinema local, para ver fogos na festa do município ou simplesmente para caminhar pela pracinha iluminada à noite. Bianca aos poucos relaxava, mas ainda assim mantinha um pé atrás. Clara notava as mudanças no semblante da neta, algo entre curiosidade e receio. E esse tal de Eduardo? Ela perguntou enquanto passava um café fresco numa manhã de domingo. Ele é diferente. Não é como eu pensava que seria, mas... Não quero me iludir, vó. Bianca suspirou, olhando para a fumaça que subia da xícara. Já me machuquei muito. Clara deu um sorriso compreensivo. Você tem todo o direito de ir devagar, mas não afaste boas oportunidades sem dar uma chance sincera. Com o passar dos meses,
Eduardo se mostrou atento, alguém que não se importava em levar flores simples da feirinha local, nem em sentar na calçada de noite só para bater papo. Em vez de grandes gestos cheios de pompa, oferecia presença. Ele perguntava sobre Bruno, fazia piadas sobre os bugigangas tecnológicas que o menino podia gostar, e quis saber sobre Clara e o passado de Bianca, mas sem tocar nos assuntos que a magoavam, como os pais distantes ou Marcelo desaparecido, se ela não quisesse falar. Em certa noite, enquanto deixava Bianca em casa, Eduardo falou encostado no carro. Eu gostaria de conhecer o Bruno e a sua avó. Com a sua permissão, claro. Bianca congelou. Sempre fora ela e Bruno, e no máximo Clara. Apresentar alguém à família significava expor sua vida. Porém, havia algo na expressão de Eduardo que transmitia honestidade. Vou pensar, ela respondeu com o coração na mão. Depois de muita reflexão, aceitou. Num sábado, Eduardo apareceu à porta da casa de tijolos carregando uma sacola de maçãs que, segundo ele, comprara em alguma feirinha na estrada para Santa Emília. Clara o recebeu sem cerimônia. Entra, filho. A gente não fica batendo papo na porta aqui, não. Ele adentrou a pequena sala repleta de porta-retratos e notou o cheiro de bolo que exalava da cozinha. Sentaram-se, conversaram um pouco sobre amenidades. Clara, orgulhosa, não demorou a contar histórias de Bianca, desde os tempos em que era menina e vivia subindo em árvores. Quando Bruno chegou da escola, trazendo uma mochila pesada e os cabelos bagunçados, olhou para Eduardo com curiosidade infantil. Quem é você? Eduardo sorriu. Sou só um amigo da sua mãe. Prazer, Bruno. O menino franziu a testa, mas logo falou. Mamãe, posso mostrar meu circuito elétrico para ele? Sabe aquele que eu montei com a lanterna velha? Bianca deu de ombros meio sem jeito. Se ele quiser ver... Claro que quero, Eduardo respondeu franzindo as sobrancelhas num sinal de interesse genuíno. Mostra aí. Bruno espalhou fios e pilhas sobre a mesinha de centro, explicando cada parte com a empolgação típica de uma criança curiosa. Olha, eu peguei a bateria, conectei nesse fio aqui e... Ele apontava, gesticulando. Quando aperto esse botão, a luz acende. Eduardo observava tudo atentamente, como se estivesse diante de uma grande descoberta. Uau, você é um pequeno gênio, hein? Elogiou, fazendo Bruno rir orgulhoso. Bianca, que assistia à cena encostada no batente da porta, percebeu o filho sorrindo de um jeito que raramente acontecia na presença de um adulto desconhecido. Clara, sentada na poltrona, também reparou, soltando um breve de satisfação. Depois daquele dia, cada novo encontro parecia reforçar a aproximação entre Eduardo e a família. Ele não pressionava, mas demonstrava cuidado. Em algumas ocasiões, levava Bruno para ver filmes de ficção científica, ou aparecia com livros simples de experiências científicas que podiam ser feitos em casa. Bianca começou a confiar que Eduardo não era apenas um homem de negócios cheio de segundas intenções. Então, poucos meses depois, numa noite fresca, os dois jantavam no Cafeteria Emporium, já depois do horário de funcionamento, com Carmen tendo deixado a chave sob a responsabilidade de Bianca para fechar tudo. As luzes internas estavam baixas, o lugar praticamente deserto. Eduardo tirou uma caixinha do bolso, as mãos levemente trêmulas. Bianca, eu... Começou respirando fundo. Eu sei que sua história não foi fácil. Sei que você passou por muita coisa, mas... Você me ensinou tanto sobre persistência e amor ao filho. E eu adoraria construir uma vida ao seu lado. Ele abriu a caixinha revelando um anel singelo, sem muito brilho extravagante, mas de um bom gosto inegável. Bianca ficou atônita, as mãos cobrindo a boca. Você está me pedindo em casamento? Se você aceitar, sim. Eduardo sorriu, mas demonstrava certo receio. Não quero te apressar, só quero te dizer que estou aqui de verdade. Bianca sentiu o peito apertar. 1000 pensamentos passaram por sua cabeça. O rosto de Bruno, o olhar reprovador dos pais, a dor causada por Marcelo, a solidão que ela tivera de suportar. As feridas ainda não estavam completamente cicatrizadas. Eu não sei, Eduardo, murmurou devolvendo o anel para a caixinha com delicadeza. Preciso de um tempo para pensar.
Ele segurou a mão dela, balançando a cabeça em sinal de compreensão. Tudo bem, eu espero o tempo que for. E esperou mesmo. Em vez de forçar a situação, Eduardo deu espaço para que Bianca digerisse a ideia. Passou-se mais um período de alguns meses e ele continuou presente. Certa vez, surpreendeu a todos ao chegar na casa de Clara com um envelope. Chamou Bianca para uma conversa particular na cozinha, enquanto Bruno tentava montar mais um circuito improvisado na sala. Conseguiu uma bolsa integral para o Bruno no futuro, ele anunciou, mostrando os documentos. É para uma universidade de prestígio, caso um dia ele queira seguir a carreira que quiser, seja na medicina ou em engenharia, o que for. Eu usei meus contatos, ele merece isso. Bianca ficou muda sem acreditar. Isso é real? Perguntou, passando os dedos pelos papéis. Eduardo ergueu os ombros, sorrindo de leve. É o mínimo que posso fazer por vocês dois. Aquele gesto quebrou uma barreira importante. Bianca sentiu que seu coração, antes tão fechado, abria-se a esse homem que demonstrava mais do que palavras. Ele provava, com ações concretas, que se importava com o futuro de Bruno, sem exigir nada em troca. Foi então que ela decidiu retribuir de uma forma única. Mandou fazer um paletó novo para Eduardo, mas pediu ao alfaiate que incluísse um detalhe muito especial. Uma gola de veludo cotelê, exatamente como a do velho paletó que pertencera ao avô, e que havia sido o ponto de partida daquela história. Numa noite em que o Cafeteria Emporium já estava fechado, chamou Eduardo até lá. As luzes do letreiro piscavam na entrada, e apenas algumas lâmpadas internas permaneciam acesas para iluminar o balcão e as mesas vazias. Bianca entregou a ele uma caixa cuidadosamente embrulhada. "Abre", disse, tentando conter o nervosismo. Ele desfez o laço e ergueu o paletó, examinando cada costura, até notar a gola de veludo cotelê. Olhou para Bianca, confuso num primeiro momento, mas logo abriu um sorriso que iluminou o rosto inteiro. "Você mandou fazer isso especialmente?" "Sim", ela respondeu, a voz um pouco trêmula. "Lembra aquele dia em que, sem querer, derrubei café em você e corri atrás de um paletó do meu avô? Foi assim que tudo começou." Eduardo passou os dedos pela gola macia e fez menção de agradecer, mas Bianca o interrompeu. "Eu aceito." "Aceita o quê?" Ele perguntou, segurando o paletó com uma das mãos e olhando-a sem ter certeza. Ela engoliu em seco, as lágrimas já brotando nos olhos. "Eu aceito casar com você." A emoção tomou conta. Ele a abraçou forte, deixando o paletó cair sobre a mesa sem se importar. Ficaram assim, no silêncio do café vazio, apenas sentindo a presença um do outro. Bianca, com a voz embargada, completou. "É a primeira vez em muitos anos que sinto estar construindo algo sólido ao lado de alguém." Bruno cresceu embalado pelo incentivo constante ao aprendizado. Mesmo quando era pequeno, bastava ver um inseto diferente, um circuito de fios ou algum fenômeno natural, que seus olhos já brilhavam de curiosidade. Bianca percebia nele uma sede de saber que ia além do comum, e por isso fazia de tudo para alimentar cada descoberta. Se, aos 5 anos, ele já se maravilhava com a complexidade de uma simples pilha ligada a uma lâmpada, aos 10 já estava desmontando eletrodomésticos velhos para entender como funcionavam. "Mãe, olha só o que eu consegui fazer com o rádio quebrado do vovô", dizia ele certa tarde, correndo até a cozinha, onde Bianca preparava uma fornada de empadas para vender no Cafeteria Emporium. "Você consertou esse troço?" Ela respondia surpresa, limpando as mãos num pano de prato. "Mais ou menos. Consegui sintonizar numa emissora, mas ainda está chiando bastante." Bruno abria um sorriso tímido, mas orgulhoso. "Incrível, filho." Bianca retribuía o sorriso, enquanto Clara, sentada à mesa, comentava com sua voz calma. "Esse menino ainda vai longe, Bianca. Ele gosta de desafios." Os anos se passaram e a profecia de Clara se mostrou verdadeira. Bruno, sempre curioso, se transformou em um estudante exemplar, acumulando notas excelentes em todas as matérias de ciências. Aos 18 anos foi aceito numa faculdade de medicina renomada, o que fez Bianca chorar de alegria durante o jantar em que receberam a notícia. Eduardo, agora seu padrasto, quase ergueu Bruno nos ombros de tanta emoção. Clara, mesmo com a saúde mais frágil,
Bateu palmas ao saber que o neto realmente tinha conseguido uma bolsa e se mudaria para a cidade grande. Nunca duvidei de você, menino, ela dizia, acariciando a mão de Bruno, que sempre se inclinava para ficar na altura da avó e ouvir seus conselhos. Vou me esforçar ao máximo, vó. Quero me especializar e fazer pesquisas também. Aos 22 anos formou-se com louvor e se tornou um cirurgião residente numa cidade maior, a algumas horas de Santa Emília. Trabalhava num hospital reconhecido pela tecnologia avançada e pelas equipes de excelência. Nessa época, Bianca, com seus 40 e poucos anos, gerenciava o Cafeteria Emporium, agora pertencente a ela e a Eduardo, já que a antiga proprietária, Carmen, decidira se aposentar e ofereceu o estabelecimento para o casal. Clara, mesmo nos seus mais de 90 anos, mantinha o olhar cheio de vivacidade. Precisava apoiar-se numa bengala para caminhar e, às vezes, passava dias mais quieta, descansando, mas sempre perguntava a Bianca pelas novidades do hospital onde Bruno trabalhava. Gostava de saber de cada conquista, cada caso complicado que o neto resolvia. Foi justamente num plantão agitado que Bruno atendeu a um caso de apendicite aguda. A paciente chegou sentindo fortes dores abdominais. Com a equipe do pronto-socorro, Bruno conduziu o diagnóstico, verificou os exames e correu com a cirurgia de emergência. Após algumas horas tensas, tudo correu bem e a paciente ficou estável. O marido dela, um senhor chamado Roberto, demonstrou imensa gratidão. Aproximou-se de Bruno, estendendo-lhe a mão com um tremor notável. Doutor, não tenho palavras, você salvou a minha esposa. Obrigado, obrigado mesmo. Bruno deu um sorriso discreto, sem exagerar na comemoração. Afinal, ainda estava em meio ao trabalho. Fico feliz que ela esteja bem. É para isso que estamos aqui. Mas Roberto continuou por perto, fazendo perguntas que iam além da curiosidade rotineira. Queria saber onde Bruno crescera, se estudara em alguma escola famosa, quem eram seus pais, se tinha irmãos. Parecia reunir pistas, como se buscasse uma história por trás daquele jovem cirurgião que ele passou a admirar. Bruno respondeu com calma, mas sem maiores detalhes. Ainda assim, citou a cidade natal e o fato de ter uma mãe, Bianca, que gerenciava um café, e uma avó chamada Clara. Mencionou também o padrasto, Eduardo, um empresário de Santa Emília. Santa Emília, repetiu Roberto num tom pensativo, antes de agradecer de novo e se despedir. Algumas semanas depois, Bruno recebeu uma ligação inesperada. Era o mesmo Roberto, a voz embargada, quase implorando para encontrar a família do jovem médico e ele. Ele dizia que precisava agradecer pessoalmente a todos que o criaram, que formaram esse cirurgião tão dedicado. No início, Bruno relutou. Por que esse senhor estava tão insistente? Mas ao final, resolveu ceder. Talvez fosse apenas uma maneira sincera de demonstrar gratidão. Ok, senhor Roberto, vou organizar algo simples, um almoço de domingo na casa onde cresci. Você e sua esposa podem aparecer. Obrigado, doutor, a gente vai sim. No dia marcado, Bianca e Eduardo acordaram cedo para preparar a casa, ajeitar a mesa na varanda e fazer um almoço caprichado, com sabor de família. Clara, apoiada em sua bengala, apontava onde deviam colocar os vasos de flores e a toalha mais bonita. O aroma de comida caseira invadia cada cômodo e até mesmo passarinhos surgiam para bicar migalhas no quintal. Mãe, tá tudo pronto? Bruno perguntou entrando com um sorriso enquanto tirava as chaves do bolso. Acho que sim, respondeu Bianca ajeitando uma flor num vaso. Vou só dar uma conferida no fogão. Poucos minutos depois ouviram o barulho de um carro estacionando. Na varanda, viram Roberto descer do veículo, acompanhado de uma senhora que parecia extremamente nervosa, as mãos trêmulas na alça da bolsa. Assim que os olhou, Bianca sentiu um choque percorrer o corpo. Era Marta, sua mãe. Ao lado dela, Roberto, seu pai. Os dois que a tinham expulsado de casa anos atrás, quando descobriram a gravidez e viraram as costas para tudo. Bianca congelou, a mente rodopiando em lembranças amargas. Eduardo notou e imediatamente se aproximou, segurando de leve o ombro dela, mas sem dizer nada, apenas transmitindo um apoio silencioso.
Bruno, percebendo a reação da mãe, estreitou os olhos e se virou para Roberto e Marta. Vocês... Bruno começou, mas não completou a frase. Marta, já com os olhos marejados, levantou a mão num gesto quase suplicante. Bruno, meu neto, eu posso explicar... O silêncio caiu, denso como chumbo. Clara, sentada numa poltrona próxima à porta, usou o apoio da bengala para erguer-se um pouco e fixou o olhar firme nos recém-chegados. O clima parecia preso, como se ninguém soubesse por onde começar. Então, Marta não aguentou. Começou a chorar, pedindo perdão à filha. Bianca, minha filha, nós erramos demais. Tínhamos tanto medo do que iam dizer, de como íamos ser julgados, e fizemos a pior escolha. Por favor. Roberto se aproximou, a voz embargada. Não há justificativas. Se tivesse como voltar no tempo, eu jamais teria te expulsado. Bianca continuava calada, as lágrimas escorrendo em silêncio. A imagem da noite em que saíra de casa, de mala na mão, grávida e sem apoio, latejava na memória. Bruno tocou o ombro da mãe, sentindo o peso daquela dor. Se vocês queriam agradecer por eu ter salvo a sua esposa, tudo bem. Mas por que não me disseram antes que eram meus avós? Ele perguntou, encarando Roberto. Tínhamos medo, Bruno, medo de rejeição de novo. Roberto abaixou a cabeça. Clara, enfim, quebrou o silêncio com um tom duro. Vocês têm ideia de como ela sofreu? Jogaram a própria filha para fora de casa, porque engravidou cedo. Eu precisei acolhê-la, ou ela teria ido para onde? Marta enxugou o rosto, tremendo de vergonha. Desde aquele dia nunca mais tivemos paz. Tentamos mandar cartas, mas Bianca nunca respondeu. Bianca, num sussurro dolorido, confirmou. Eu nem abri. Só de ver o remetente meu estômago embrulhava. O ambiente era pesado, mas ao mesmo tempo, algo ali convidava a uma pequena festa de reconciliação. A mesa posta, as flores, o cheiro de comida, Bruno já adulto, formado e um cirurgião talentoso. Tudo isso lembrava o quanto o tempo passara e o quanto haviam perdido. Eduardo observava em silêncio, deixando que a família tratasse dos assuntos que os uniam e separavam ao mesmo tempo. Clara, ainda de pé, voltou a falar. Eu não sei se Bianca vai conseguir perdoá-los e, sinceramente, nem sei se eu conseguiria. Mas se estão aqui de coração aberto, é a ela que vocês devem ouvir. Por fim, Bianca ergueu o rosto. As lágrimas ainda corriam, porém sua expressão era de quem lutava para se manter firme. Mãe, pai, dizer desculpas não apaga o que aconteceu. Eu tive que enfrentar muita coisa sozinha, criar meu filho, trabalhar numa cafeteria, ser independente. Bruno cresceu sem saber quem eram os avós. Ela respirou fundo, tentando acalmar a voz. Mas, se vocês realmente querem tentar algum contato, tudo bem. Só não pensem que é simples. Roberto e Marta concordaram, balançando a cabeça em sinal de aceitação. Ela deu o primeiro passo, hesitante. Bianca, eu só quero a chance de conhecer meu neto, ver quem ele se tornou e ver você também, de novo. Bianca fechou os olhos, enxugou as lágrimas com a barra da própria blusa e, enfim, decidiu com dificuldade. Tudo bem, entrem, vamos tomar um chá e vocês conversam com o Bruno. Mas isso não significa que vamos voltar a ser uma família do nada. Eles assentiram, sem conseguir pronunciar quase nada. Bruno abriu a porta, conduzindo-os para a pequena sala de estar, que cheirava a bolo recém-assado. As paredes eram decoradas com fotos de Bruno criança, ao lado de Bianca e Clara em diferentes fases da vida. Havia também algumas fotos em que aparecia Eduardo sorridente. Foi aqui que você viveu depois que saiu de casa? Arriscou Roberto, observando cada detalhe. Foi sim, confirmou Bianca, mantendo uma distância cautelosa. Clara me abrigou. Sem ela, eu não sei o que teria sido de mim. Marta, ao ver uma fotografia de Bruno vestindo beca de formatura, levou a mão à boca. Meu neto, um cirurgião, nunca imaginei. Eduardo, que tinha entrado logo depois, pegou a xícara de chá que Clara servira e ofereceu aos sogros, tentando amenizar o clima. Tomem um pouco, tá quente, ajuda a me acalmar. Bruno decidiu puxar assunto sobre sua infância, mostrando algumas das invenções antigas, circuitos, pequenos protótipos de robôs feitos de sucata, que guardava no armário do corredor.
Eu fazia isso quando tinha uns 7 ou 8 anos, comentou abrindo uma caixa cheia de fios emaranhados. Mamãe dizia que eu ia acabar virando engenheiro, mas eu acabei enveredando pela medicina. Marta observava os objetos com interesse genuíno, enquanto Roberto passava a mão pelos cabelos, sem saber como interagir sem parecer forçado. Clara, da sua poltrona, apenas olhava tudo com atenção, sem dar mostras de querer perdoar ou condenar. Parecia exercer aquele papel de guardiã da casa, analisando cada gesto dos visitantes. Em certo momento, Bianca sentou-se ao lado dela, respirando profundamente, como se buscasse força no silêncio da avó. Vó, você acha que eu fiz bem em permitir que eles entrassem? Murmurou Bianca, de modo que só Clara escutasse. Você está amadurecida, minha neta, e isso inclui encarar seus fantasmas. Clara pousou a mão enrugada sobre a de Bianca. Se quiser mandá-los embora depois, também terá meu apoio. Enquanto isso, Roberto e Marta, apoiados no sofá, olhavam para as fotos de Bruno no hospital, segurando um diploma de conclusão de curso. Ele havia vencido em tantas áreas em que eles temiam que fracassasse. A sensação de arrependimento se tornava cada vez mais palpável. Eu achava que vocês não iam me querer por perto, disse Marta baixinho, quando percebeu que Bianca a encarava. Que odiavam a gente. Bianca refletiu por um segundo. Odiar não é a palavra certa, mãe, mas tem mágoa, tem dor. E não é algo que some do dia para a noite. O clima continuava tenso, mas não hostil. Havia uma distância que parecia impossível de transpor, mas ao mesmo tempo, um fio de esperança pairava no ar. Bruno tirou os sapatos, como sempre fazia para se sentir em casa, e começou a falar animadamente sobre o hospital, tentando manter o foco em um assunto leve. Tem sido bem corrido. Às vezes não durmo direito, mas cada cirurgia que dá certo é uma alegria. Roberto, aproveitando a deixa, aproximou-se um pouco. E você, Bruno, pensa em voltar para Santa Emília algum dia? Difícil, né? Bruno deu um sorriso sem graça. O trabalho é intenso, mas sempre que posso, venho visitar minha mãe, o café, a avó Clara. Sinto falta daqui. Lá fora, o sol batia de leve no quintal, criando um clima quase aconchegante, apesar das tensões internas. Bianca notou o vapor subindo do bico da chaleira na cozinha e levantou-se para desligar o fogão. Marta, vendo a movimentação, ensaiou ir atrás para ajudar, mas hesitou. Por fim, tomou coragem e se aproximou, encontrando a filha mexendo no bule com as mãos trêmulas. Posso ajudar a pôr esse chá em outra jarra? Ofereceu Marta com a voz contida. Bianca respirou fundo sem encarar a mãe por um instante. Claro, cuidado que tá quente. Trabalharam lado a lado em silêncio, uma segurando a chaleira, outra passando para a jarra de porcelana. Era um gesto simples, quase banal, mas naquele momento parecia representar a tentativa de um reencontro. Eduardo da porta observou aquilo sem dizer nada, apenas esperou que terminassem e voltou à sala, onde Roberto tentava puxar assunto com Clara, sem muito sucesso. A senhora gosta de jardinagem, né? Perguntou ele, vendo um vaso de samambaias. Não adianta só gostar, tem que cuidar com paciência, respondeu Clara, seca, sem dar muita abertura. Bianca, ao ver Roberto e Marta sentados no sofá, pensava em como a vida era irônica. Antes eles ostentavam orgulho e reputação, agora pareciam cansados, arrependidos, e isso não deixava de apertar seu coração. Um dia, ela quis desesperadamente a aprovação dos pais e não teve. Hoje, eles vinham implorar por uma segunda chance. Não esperem nada de imediato, disse ela com a voz controlada ao retornar para a sala. Vamos tomar esse chá e... é isso. Talvez a gente converse outro dia, sem tanta tensão. Marta assentiu, enxugando o canto dos olhos. Só de nos deixar entrar aqui já é muito para mim, Bianca. Obrigada. Clara pigarreou, levando a mão aos lábios com cuidado. Já vou me retirar um pouco, tô cansada. Vocês fiquem à vontade. Eduardo a ajudou a se levantar, conduzindo-a até o quarto. Ficou claro para todos que ela precisava de alguns minutos de descanso, não só do ponto de vista físico, mas também emocional. Depois que Clara se ausentou, o ambiente pareceu menos tenso.
Bianca voltou a sentar, enquanto Marta e Roberto a observavam quietos. Foi difícil te ver indo embora naquela noite, murmurou Roberto por fim, juntando as mãos. Nunca me perdoei, sabia? Mas eu não tinha coragem de procurar, de enfrentar a vergonha. Bianca balançou a cabeça, sem disfarçar a dor que aquilo lhe trazia. Nem sei se quero ouvir essas lembranças agora, disse engolindo em seco. Mas tá bom. Um passo de cada vez, certo? Marta esticou a mão, tentando tocar de leve o braço da filha. Tá certo. Desculpa, a gente pode conversar outra hora. Conforme a tarde ia escurecendo, Roberto e Marta agradeceram a acolhida. Bianca, fria, mas sem ser rude, os acompanhou até a porta. Bruno despediu-se deles com um aperto de mão, sem muita intimidade, mas deixando claro que não queria se fechar completamente. Eduardo permaneceu ao lado da esposa, escutando cada frase, cada suspiro. Obrigado por nos receberem, sussurrou Marta, já no degrau da varanda. Sei que vocês não precisavam fazer isso. Vocês vieram até aqui por causa do Bruno, respondeu Bianca, medindo as palavras. Não posso ignorar que ele é o neto de vocês, mas também não posso esquecer o que aconteceu. Em silêncio, Roberto e Marta acenaram, entrando no carro. Foram embora visivelmente abalados, porém com a ponta de esperança que só o tempo diria se floresceria. Quando o ronco do motor se perdeu na estrada, Bianca soltou um longo suspiro. Sentia-se exausta, como se tivesse atravessado uma tempestade interna. Bruno, ao lado, passou um braço pela mãe. Tá tudo bem, mãe? Perguntou, olhando-a nos olhos. Não sei, mas estou em paz por ter falado o que eu queria. Ela suspirou de novo. É estranho. Não imaginava que eles fossem aparecer desse jeito, pedindo desculpas. Eduardo, mantendo a mão sobre o ombro de Bianca, a conduziu de volta para dentro. Você foi muito corajosa, eles precisavam ouvir tudo isso. Na sala, Clara já tinha voltado da soneca breve. Estava sentada, praticamente imóvel, pensando no que acontecera. Quando viu Bianca, perguntou baixinho. Eles já foram? Já. Bianca se aproximou, pegando a mão da avó. Vó, e agora? Clara abriu um sorriso cansado. Agora deixa o tempo fazer o papel dele. A noite chegou, trazendo um clima quase de alívio, apesar de toda a tensão que ainda pairava no ar. Bianca serviu o jantar, uma sopa reconfortante, e todos comeram em relativo silêncio, cada um absorto nos próprios pensamentos. Bruno faria a viagem de volta ao hospital na manhã seguinte e ainda não sabia se teria notícias dos avós tão cedo. Mais tarde, ao se recolherem nos quartos, o calor das mantas e o crepitar da lareira no fundo da casa davam um tom aconchegante, quase contrastando com o turbilhão de emoções vividas naquele dia. Bianca, deitada, olhava para o teto, lembrando-se de cenas de sua infância, de quando Marta a ensinava a fazer tranças no cabelo ou de Roberto colocando-a nos ombros para brincar de cavalinho. Ela sentiu lágrimas se formarem, mas não era uma dor igual a que sentira antes. Tinha um quê de nostalgia misturado a um pesar pelo tempo perdido. Tomara que eu encontre uma forma de lidar com tudo isso, murmurou para si mesma, fechando os olhos. Enquanto isso, Bruno repousava no quarto ao lado, fitando o celular. Pensava em mandar uma mensagem aos avós para dizer que gostara de conhecê-los, mas hesitou. Decidiu esperar. Tinha sido muito para um único dia, e talvez todos precisassem de um pouco de espaço para respirar. Eduardo, vendo Bianca de olhos fechados, ficou em silêncio, respeitando a profundidade do momento. Sabia que um novo capítulo estava se abrindo na vida dela, e nada se resolveria de maneira instantânea. Na pequena casa de Santa Emília, iluminada pelo crepitar da lareira, aquele reencontro familiar deixava um sabor agridoce. Pais e filha, outrora separados pela dor e pela rejeição, agora se confrontavam com a possibilidade de reaproximação. O constrangimento era palpável, as mágoas continuavam latejando, mas havia um fio invisível, tecido por Bruno, que talvez pudesse costurar aquelas pontas soltas. E mesmo com todo o constrangimento pairando no ar, sentia-se, de alguma forma, que a vida de Bianca e Bruno, antes fragmentada, talvez estivesse começando a se costurar de um modo novo, quem sabe mais forte.
porque a dor do passado às vezes abre caminho para um futuro que se aprende a valorizar minuto a minuto.